Futebol hoje é muito Matheus Henrique pra lá, Kaique Santos, não sei o que, é nome composto e tá cada vez mais raros esses apelidos interessantes, né? Mas ainda existem e no passado existiram muito mais. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente tá aqui pra falar os melhores apelidos do Brasil no futebol, nesse vídeo do canal Quicando a Bola. Vários de lá de trás, de atualmente, que estão jogando, que não estão jogando. Apelidos e mais alguns com origem, de onde surgiu e o que deu depois também com esses apelidos. Tem várias histórias legais aqui, além dos apelidos, tem histórias legais dos apelidos. Então aparece a vinheta! O primeiro é Fio Maravilha. Fio Maravilha é um jogador histórico do Flamengo. E é, inclusive, todo mundo lembra, todo mundo já ouviu essa música na vida, inspiração para a música do Jorge Benjor. Fio Maravilha! É um dos maiores artilheiros da história do rubro-negro carioca. Fio Maravilha é o primeiro nome aqui que a gente tem para trazer. O segundo nome é Diamante Negro, um dos maiores jogadores da história do futebol, Leônidas da Silva, o autor do primeiro gol de bicicleta. É a primeira pessoa que fez esse gol, que é gigante. Ficou marcado pelo apelido Diamante Negro, que deu origem a um famoso chocolate, né? Você vê aí nas lojas, justamente surgiu com ele. Esse aqui é confuso, né? Porque, né, começa que o nome dele é tem o nome, ele se chama Marcelo, aí vira Marcelinho, que vira Marcelinho Carioca, e Marcelinho Carioca tem o apelido de Pé de Anjo. Um dos melhores cobradores de falta da história do futebol, para muitos o melhor cobrador de faltas da história do futebol. Muito a disputa, eu acho que fica entre ele e Juninho Pernambucano, não sai muito daí. E no seu pé, que era relativamente pequeno, ele tinha esse trunfo, né? No jogo, essas cobranças de falta, também chutes de longe, com bola rolando mesmo, né? Essa característica do jogo dele que deu origem ao apelido Pé de Anjo. Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, é o terceiro jogador aqui com um dos melhores apelidos da história do futebol brasileiro, Pé de Anjo. Outro que é muito famoso, explodiu um tempo atrás, uns anos atrás, né? Como o CR7, o Caça-Rato. Ele ficou muito famoso, né? Na época que ele jogava no Santa Cruz e usava a camisa 7, por isso CR7. E ele foi tão grande nesse sentido, né? Daquele momento ele explodiu, teve tanto meme por causa de Caça-Rato, que ele criou uma linhagem de caça-ratos no futebol brasileiro, né? Caçadores de rato. Agora você encontra alguns outros caça-ratos por aí. Quem sabe um explode melhor futebolisticamente do que só pelos memes. Aí a gente vai ter um caça-rato jogando na seleção brasileira. Isso é muito bom. O Bina é melhor que tu. Esse que é um dos primeiros ídolos do Flamengo no século. Manuel de Brito Filho. Ninguém sabe quem é esse nome. Ele só é conhecido como Obina, o Anjo Negro, que viralizou com essa música que eu comecei cantando, né, nas arquibancadas da torcida do Flamengo. Obina, um dos mais inesquecíveis também. Boi Bandido, o Aloísio, que é um jogador muito querido por torcidas como São Paulo e Figueirense. Por causa da sua característica brigadora, né? Ele tinha muita raça e se excedia muitas vezes. Pois é, justamente por causa disso veio esse apelido do Boi Bandido, né? E ele tinha aquela comemoração da voadora, já deu voadora no treinador do time dele, que é muito doido, e hoje ele tá jogando lá no América Mineiro. Virou até chinês lá, naquela ideia do futebol chinês de melhorar a seleção, neutralizando os caras. Agora vamos falar de Euler, que
inclusive jogou na seleção brasileira e era conhecido como Filho do Vento, porque ele era muito rápido. Ele pegava a bola, saia correndo feito um louco e diziam que ele era rápido como o vento, por isso ele era Filho do Vento. Então vamos falar sobre Hernanes, o Profeta, um dos grandes jogadores, dos maiores ídolos do São Paulo. Ele ficou conhecido mundialmente pelo seu apelido Profeta. Muito por causa daquelas brincadeiras dele, de algumas frases de efeito que ele faz. Enfim. Forte esse apelido, muitas comemorações que ele faz em relação a isso também. E essas frases dele também, muitas que viralizaram durante a Copa, quando ele estava trabalhando como comentarista no Sport TV, que eu acho que é uma opinião impopular que eu tenho. Eu gostei do Hernanes trabalhando na Copa e gostaria de que ele ficasse, mas eu acho que a maioria não gostou. E eu achava essa parte até engraçada do trabalho dele como comentarista, ele não se resumia a isso. E tinha também essas profetadas do Hernanes nas transmissões dos Jogos da Copa do Mundo. Alex Muralha jogou ali no Flamengo, onde sua carreira foi meio que de ladeira abaixo a partir da passagem dele pelo Flamengo. No Flamengo ele chegou a vestir a camisa da seleção e depois foi decaindo. Acho que esse é um caso até que o apelido atrapalhou, porque no momento que começa a ir mal fica quase que irônico o apelido. E isso foi um dos apelidos mais relevantes no futebol brasileiro nos últimos anos. Pois digamos que naquele momento ali, Muralha não tinha perdido sentido. O pessoal usava Muralha como uma falha. Ficava assim estranho. Tipo, o cara deu uma de Muralha, ele falhou. Era meio confuso, mas quem estava habituado ali no contexto entendia. Hernani Brocador, ele que explodiu ali no Flamengo numa fase ainda antes, né, do Flamengo atual, que gasta muitos milhões e tem um elenco realmente absurdo. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro graças aos seus gols no Flamengo. Só para ele do Brocador. Não é por outro motivo, né? Ele brocava muito e era muita bola na rede. Do Brocador ao Ceifador, outro que tem passagem pelo Flamengo, mas o principal momento dele, né, foi no rival, no Fluminense, quando ele metia gol toda hora e saía fazendo sua comemoração, ceifando, né, os adversários. E por isso, Henrique Ceifador. Henrique Dourado Ceifador. Geladeira. Você realmente se questiona por que é geladeira. Gustavo Silva apareceu como grande zagueiro no Boa Vista e logo foi parar no Flamengo. Seu porte físico avantajado rendeu esse apelido, geladeira. Porque o cara é muito alto. Tem muita coisa, né, pra falar. O cara é alto. Qual o apelido? Geladeira. É porque não é só alto, né? Alto e forte. Faz sentido. É agora a vez de Gustavo Blanco. Gustavo Blanco, um jogador aí que era muito bom, né, no Atlético Mineiro. Teve um problema de lesão que meio que fez a carreira dele decair bastante depois disso. Todo mundo que jogava cartola amava botar ele nos times, porque ele fazia muitos pontos. Mas quando ele ainda era uma promessa na base do Bahia, ele era viciado em leite em pó. E aí lá na base do Bahia, os amigos dele começaram a chamar ele de Leitinho, e a torcida também pegou esse apelido. Então Gustavo Blanco era conhecido como Leitinho. Atacante do amor, Wagner Love, né? O Love, atacante do amor, tudo faz sentido. Foi um dos casos que adotou um apelido ali que tinha muito a ver com as presenças dele na balada. Até o próprio André, que hoje eu acho que está sem clube, recentemente teve uma passagem no Cuiabá, jogou no Santos do Neymar, falou que pensou, né, na época que ele ficou muito conhecido como André Balada, admitir o André Balada e botar até na camisa quando fosse jogar. O Wagner Love fez algo parecido com a ideia, o André não fez, no final das contas. Enfim, foi uma das maiores revelações do Palmeiras no início do século XXI.
Wagner Love, o artilheiro do amor. E agora voltando muito no tempo, lá atrás, quando praticamente todo mundo era apelido. Manuel Francisco dos Santos, ninguém sabe quem é, todo mundo sabe quem é, Garrincha. Um dos maiores de todos os tempos, um dos maiores dribladores de todos os tempos, que além do nome Garrincha, né, que virou nome praticamente, o apelido Garrincha que virou nome praticamente. E Mané, né, também. Outro apelido também era o Anjo das Pernas Tortas. E o rei Pelé. O maior apelido só pode ser do maior jogador de todos os tempos. Edson Arantes Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé. A gente sabe, né, da história de que ele confundiu uma vez o goleiro do Vasco, que se chamava Bilé, né, o apelido também, e chama ele de Pelé, e aí o pessoal começou a chamar ele de Pelé por ironia, por causa desse caso, e ele não gostava, até que assumiu. E esses são os principais apelidos da história do futebol brasileiro, apelidos que são muito relevantes na história do futebol brasileiro. Imagina como seria diferente sua vida se ninguém tivesse chamado Pelé na vida de Pelé. Simplesmente o Edson teve 3 Copas do Mundo. A torcida do Flamengo idolatrando o Arthur e não o Zico. Magnata. Exatamente, no Ceará tem o Magno Alves, jogou no Fluminense também, Atlético Mineiro. Muitos apelidos aí no futebol brasileiro. E eu quero saber qual é o teu preferido. Qual o apelido que tu acha mais legal de todos esses. Pode ser dos que apareceram no vídeo, pode ser dos que não apareceram. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos. O careca que não era careca. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também, porque aí vai aparecer mais vídeos do Quicando a Bola pra ti no YouTube. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que está na descrição do vídeo. A gente posta lá sempre que tem vídeo novo também. E é isso, tchau.